Olá pessoal, agora nós vamos traçar a planificação de um tronco de cone usando somente o compasso e a régua apenas para fazer algumas medidas. A gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo, nem mesmo o desenvolvimento do tronco de cone. Então, o primeiro passo é a gente fazer a vista de elevação e a planta do tronco de cone, ou vista frontal e vista superior, que aqui nesse desenho até estão invertidas, embora isso não vá fazer diferença. Depois que nós traçarmos esta vista, a gente vai fazer a divisão dela em 12 partes iguais, e aí vamos conseguir transferir a medida para cá, para o desenvolvimento do tronco de cone e achar aqui a corda, tá? Referente ao arco que deve ser removido da chapa. Então vamos lá. Vamos fazer o traçado deste tronco de cone. A gente pode até fazê-lo na orientação retrato, mas a gente vai fazer em paisagem porque fica um pouco mais fácil de organizar o desenho. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês fazem aí é colocar o nome da atividade. Então, vamos colocar aqui próximo à margem, planificação do tronco de cone. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar assim, ó, que vai ficar um pouco mais fácil. A primeira coisa que nós vamos fazer é a vista frontal do tronco de cone. Então, eu vou marcar aqui as medidas. O tronco de cone vai ter um diâmetro de 100 milímetros e ele vai ter uma altura de 40 milímetros. Notem que esta medida do cone, que seria aqui o diâmetro da sua abertura menor, a gente não sabe. A gente teria que calcular, poderíamos calcular com trigonometria, mas a gente vai traçar o cone e vamos descobrir qual é esta medida aqui. Que no fundo, na matemática, a gente não vai nem achar. A gente vai determinar esses dois pontos aqui. Embora esse desenho aqui não esteja no primeiro diedro, né, conforme as projeções ortográficas do primeiro diedro, fica mais fácil fazer o traçado do que se a gente tentar fazer a vista frontal em cima e a superior embaixo, como é a projeção no primeiro diedro. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai fazer, nós vamos ter o cuidado de fazer este desenho bem no canto da folha aqui, para não ter perigo de não sobrar espaço aqui desse lado. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma linha horizontal, né? Paralela aqui à borda da folha. E eu vou marcar aqui 2 pontos, 10 e 0. Então, eu sei que aqui, até vou colocar aqui o ponto A e o ponto B, eu vou ter a medida do cone. Eu vou deixar aqui indicada como o seu diâmetro. Bom, agora a gente sabe que o cone tem 40 de altura, tá?
Mas a gente precisa agora traçar o cone todo, certo? E depois a gente divide o tronco do cone. Então, eu vou fazer aqui, ó, a mediatriz. E já vou utilizar aqui o ponto médio como referência para facilitar aqui o nosso trabalho, tá? Então, marquei ali exatamente o 5. Então, vamos lá. Traçando a mediatriz, que é uma perpendicular passando ali pelo ponto médio. Tá? Eu já tenho aqui o ponto médio do arco marcado, achei um outro ponto lá. Agora basta eu unir estes pontos. E aqui, gente, veja que eu já vou fazer uma linha comprida, fraquinha, já faço uma linha bem comprida. Tá? Fui quase até o final lá da folha. Muito bem. Agora aqui o que eu tenho? Ó? Se eu unir este ponto ao ponto A, eu tenho cone. Vou chamar aqui de C. Se eu unir esse ponto ao B, eu tenho aqui o outro lado do cone. Mas a nossa peça não é um cone, é um tronco de cone, de altura 40. Então, ó, vou marcar essa altura 40 aqui. Marquei 40. E agora aqui eu tenho que fazer uma perpendicular. Então, eu vou levantar uma perpendicular. Agora eu traço com a mesma abertura um arco aqui, ó, onde houve a interseção com o primeiro arco. Obtenho o primeiro ponto, mantenho a abertura, coloco nesse primeiro ponto, obtive um segundo ponto. Então, nesse segundo ponto aqui, ó, ele vai me dar uma paralela a esta linha. Se eu fizer a mediatriz desse segmento de reta, eu obtenho uma perpendicular que passa pelo ponto desejado aqui. Então, vamos lá. Eu não vou nem mudar a abertura do compasso. Agora, eu vou unir esse ponto que eu encontrei a este ponto aqui. Ó. E agora eu obtive aqui, eu vou dar uma reforçada, só para deixar mais marcado o nosso cone, ou o nosso tronco de cone. Vejam que esta medida aqui do tronco de cone, ó, ela vai ficar uma medida quebrada, né? Isso não importa para a gente, que a gente não vai utilizar ela medida na régua, tá? Muito bem. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é eu desenvolver essa vista aqui, a planta, né? Que seria a vista superior, embora ela vá ficar aqui no lugar da inferior. Mas isso não é um desenho técnico, isso é uma espécie de um gabarito, tá? Então agora eu vou colocar aqui a régua para fazer a vista equivalente à vista superior. Vou marcar lá, ó, o 0.
5 e o 10, tá? E no ponto médio aqui desse segmento de reta, vou colocar a ponta seca do compasso. Vamos abrir aqui um arco de 100 milímetros e fazer aqui a circunferência. Isso aqui já é o suficiente, tá, gente? Eu não preciso nem fazer a vista completa. Mas a gente vai fazer aqui, se eu colocar agora o compasso aqui, ó, e traçar um arco com esta abertura, eu obtenho o raio da abertura superior aqui do tronco de cone. Ela, como eu falei, ela não é necessária para o traçado. Bom, o que a gente precisa agora? Tá? O que nós precisamos agora? Nós precisamos dividir essa circunferência em partes iguais. Tá? Nós vamos dividir ela em 12 partes iguais, porque fica mais fácil. Então, olha só, a gente pode fazer isso de diferentes maneiras, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o centro das duas circunferências. Aqui o raio, né? Vou colocar o compasso aqui, ó, na interseção dessa vertical com a circunferência externa e vou fazer esses dois arcos como se eu estivesse dividindo, né, a circunferência em 3 partes iguais. Olha lá. Olha, está dando 86, 87, né? Olha lá. Tá? Então, é como se eu estivesse aqui escrevendo um triângulo, né? Então, vejam que desta maneira, eu já dividi este arco aqui, ó, este arco eu já dividi em 3 partes iguais, certo? Se eu quero dividir em 12 partes iguais, eu preciso dividir agora esse arco em 4, né? 3 vezes 4, 12. Aqui já é o ponto médio deste arco, ó, é a metade do arco. Então, se eu fizer a divisão aqui, ó, a mediatriz desse segmento de reta, eu vou ter a circunferência dividida em 12 partes. Vamos lá, vamos entender isso melhor. Ao marcar esses dois pontos, este, eu já dividi a circunferência em 3. 1, 2, 3. Então, vou pegar 1/3 aqui da circunferência. Se eu divido no meio, que é exatamente aqui, ó, eu já tenho 1/6. Se eu dividir 1/6 no meio, eu vou ter 1/12, ou seja, eu vou ter dividido a circunferência em 12 partes iguais. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a mediatriz deste segmento de reta. Basta eu juntar agora os pontos aqui com a régua. E agora eu obtive este arco aqui. E este arco, vou chamar aqui de, deixa eu colocar aqui, ó, ponto D, ponto E. Vamos chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. O arco 1, 2 é igual a 1/12 do perímetro da circunferência. Então agora eu vou pegar, o que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer o desenvolvimento do tronco de cone agora. Mas qual é o diâmetro do desenvolvimento? Eu tenho que fazer como foi feito para o cone. Eu vou pegar lá o ponto C, que seria o vértice do cone, vou abrir um arco com essa distância aqui, igual, né, a lateral do cone. Vou estipular aqui um centro, vou colocar em algum lugar da folha que não choque com outros elementos do desenho.
Posso até colocar um pouco mais para baixo. Ó, aqui não está pegando em nada do desenho. Vou colocar um pouquinho mais para cá ainda. Aí, ó. E agora eu vou traçar a circunferência referente ao desenvolvimento do tronco de cone. Aqui eu preciso do raio menor, da circunferência menor. Então, ó, como é que eu obtenho ela? Da mesma maneira. Eu vou colocar lá a ponta seca do compasso no ponto C e vou abrir o compasso agora aqui, ó. O raio desta abertura menor do tronco de cone vai ser igual à distância aqui CD. Cuido para colocar lá no mesmo ponto. Era bom até ter marcado, né? Olha lá, marquei o centro. Cuido para colocar no mesmo ponto e traço a circunferência com essa abertura. Então vocês vejam que traçar a vista frontal do cone, ou do tronco de cone, me possibilita traçar o seu desenvolvimento, né? A sua planificação. Muito bem, gente. Agora basta eu fazer aqui uma reta que passe pelo centro do cone. Tá? Vou fazer aqui, ó, só para marcar o nosso ponto zero, onde a gente vai começar agora a aplicar esta medida aqui, ó. Medida 1, 2. Olha lá, vou cuidar para marcar bem a medida. E agora a gente vai transferir essa medida para cá. 12 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não preciso marcar todos os pontos aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora vamos unir o centro ao ponto 12. Então, esta região aqui, ó, é a região da chapa que eu preciso cortar agora. Tá? E essa aqui é a corda. Vejam que quando fizemos o cone, nós calculamos essa corda, né? No segundo passo, calculamos essa corda como tendo 141 milímetros. Vamos ver com que corda ficou, porque aqui é a mesma coisa, né, gente? Se eu não tenho essa circunferência, eu tenho aqui o mesmo traçado do cone da atividade anterior. Vamos ver aqui como ficou. Olha lá, está com 143, alguma coisa assim. Então ficou bem próximo, né, do tamanho que o tronco de cone deveria de fato ter. Então esta é a planificação. Eu só vou deixar aqui marcado a altura do cone, que eu esqueci aqui de marcar, mas eu posso fazer isso aqui. Ó. Vou fazer a linha de cota aqui por dentro. Ó, 40 milímetros. Essas são as dimensões do tronco de cone. Bom, agora a gente pode recortar aqui a chapa, né? Deixa eu traçar a corda aqui. Embora ela não seja necessária para o traçado de caldeiraria, por este método, né? Porque a gente encontrou
a corda somente com o compasso. Agora a gente vai recortar a chapa. Eu pego aqui na corda, onde começa e termina a corda, né? Vou lá até o centro. Agora recorto aqui a parte interna. Muito bem, agora a gente dobra e cola. Eu deveria ter deixado um pouquinho mais de papel para poder colar assim, ó, por dentro. Vou pegar aqui a fitinha Durex. Antes de colar, vamos colocar aqui o nome, né? Para depois poder bater a foto identificando o autor. Vamos colar aqui por dentro também para reforçar. Está aqui o nosso tronco de cone. E agora seria interessante a gente fazer aqui a medida da altura. Seria legal com um paquímetro, né? Eu vou colocar aqui pelo ângulo da câmera, não vai dar para ver, né? Mas eu estou colocando aqui, ó, a régua dentro do tronco de cone. E eu vou fazer aqui então a leitura, tá? Faço aqui a leitura do quanto que está dando de altura, e aí eu tenho que descontar esse excesso da régua aqui, ó, desde o zero até a sua borda, né? Porque isso aqui ficou na altura, ó. Olha lá. Fica sobrando, né? Então, a gente vê, ó, que dá praticamente os 40, tá? Mas eu vou fazer a medida aqui. 34, basicamente 34. Tá? Agora eu vou medir aqui, ó, ver quanto que dá esse excesso. Tá? Esse excesso aqui dá 8. Então vejam que a gente tem 34 da medida mais 8 ali do excesso, a gente tem 42, então saiu próximo aí dos 40, né? Que era a nossa meta. Vamos medir o diâmetro aqui do cone. Ele, como é no papel, né? Não fica tão preciso, né? Porque ele amassa. Ó, aqui está dando 95. Se eu pegar aqui, está dando 100. Ó, aqui está dando 100 direitinho, né? Aqui, como o papel fica um pouco amassado, está dando menos, ó. Tá quase 100 lá. Tá? Então, o diâmetro está em 100 e a altura está em 42. Aí, fechado o nosso tronco de cone. Então, a gente fica com a planificação e depois com o produto dobrado e colado.